Ele amarrou uma família inteira dentro da própria casa em plena manhã de inverno, enquanto a cidade de Wichita acordava como em qualquer outro dia comum. Nenhum vizinho ouviu gritos. Nenhuma ligação para a polícia foi feita naquela hora. A rua permaneceu tranquila, silenciosa, quase indiferente ao que estava acontecendo dentro daquela residência. Alguns minutos depois, ele saiu pela porta da frente com calma. Entrou no próprio carro, dirigiu para longe e seguiu a rotina normalmente. Naquela mesma noite, sentou-se à mesa com a esposa e os filhos. Conversou sobre o trabalho, comentou o clima, riu de algo banal. Nada em seu comportamento indicava que poucas horas antes 4 pessoas haviam sido assassinadas. O nome dele era Dennis Rader, mas o mundo o conheceria por outro nome. BTK, Bind, Torture, Kill. Durante mais de 30 anos ele conseguiu viver 2 vidas paralelas, e ninguém ao redor percebeu que estava convivendo com um dos assassinos mais frios da história americana. Para entender como isso foi possível, é preciso voltar ao início. Wichita, Kansas, década de 1970. Uma cidade tranquila, de perfil conservador, onde vizinhos se conheciam pelo nome, e as igrejas eram parte central da comunidade. Não era o tipo de lugar onde as pessoas esperavam encontrar um serial killer. Dennis Rader parecia encaixar-se perfeitamente nesse cenário. Casado desde 1971, com Paula Dietz, pai de 2 filhos, trabalhador estável. Primeiro atuou com instalação de sistemas de segurança, depois se tornou fiscal municipal, responsável por verificar se propriedades estavam dentro das normas da cidade. Ele usava uniforme, tinha autoridade e era ativo na igreja luterana local. Chegou a ocupar cargo de liderança na congregação. Participava de eventos comunitários, ajudava vizinhos e era visto como alguém disciplinado e responsável. Nada em sua aparência ou comportamento chamava a atenção, mas internamente ele alimentava fantasias violentas desde a adolescência. Em depoimentos posteriores, relatou que sentia prazer na ideia de controlar totalmente outra pessoa. Não era impulso, não era explosão emocional, era planejamento. Ele chamava suas futuras vítimas de projetos. Essa palavra é importante. Para Dennis, aquilo não era apenas violência. Era algo organizado, metódico, estruturado. O primeiro projeto ocorreu em 15 de janeiro de 1974. A família Otero. Joseph e Julie Otero viviam com seus filhos Joseph Jr., de 9 anos, e Josephine, de 11, em uma casa simples na rua Edmore. Dennis havia observado aquela residência anteriormente. Sabia horários, padrões e vulnerabilidades. Naquela manhã, ele entrou armado. Inicialmente afirmou ser um fugitivo que precisava de dinheiro e do carro da família. Era uma mentira para ganhar controle da situação. Ele amarrou cada membro da família. A cena foi descrita posteriormente como organizada e deliberada. Ele não demonstrou pressa. Controlou cada movimento. Joseph Otero foi morto primeiro. Depois Julie. As crianças também não sobreviveram. Josephine, de 11 anos, foi levada ao porão. Após concluir o que chamava de Projeto 1, Dennis deixou a casa e retornou à própria vida. Esse retorno imediato à normalidade é um dos pontos mais perturbadores do caso. Nos meses seguintes, novos ataques ocorreram. Em abril de 1974, Catherine Bright foi assassinada em sua própria casa. O irmão dela conseguiu sobreviver ao ataque, tornando-se uma das poucas testemunhas diretas do agressor. Em 1977, Shirley Vian foi morta durante o dia, dentro da residência onde vivia com seus filhos. Dennis usou manipulação e mentiras para ganhar acesso e controle. Ainda em 1977, Nancy Fox foi escolhida após semanas de observação. Ele sabia que morava sozinha, conhecia sua rotina e aguardou o momento certo para invadir a casa. O padrão começava a se consolidar. Invasão, amarração, controle, estrangulamento. Mas Dennis queria algo além do crime em si. Em outubro de 1974,
Uma carta foi encontrada escondida em um livro da Biblioteca Pública de Wichita. O autor descrevia detalhes do assassinato da família Otero, que não haviam sido divulgados pela imprensa. Ele assinava como BTK, Bind, Torture, Kill. A partir daquele momento, o medo na cidade ganhou nome. Nos anos seguintes, ele enviou mais cartas para jornais, emissoras e autoridades. Em alguns casos, incluía desenhos ou poemas macabros sobre as vítimas. Era uma forma de garantir reconhecimento. Ele queria ser lembrado. Depois de 1991, quando Dolores Davis foi assassinada, os crimes cessaram. Nenhuma nova carta, nenhuma nova vítima oficialmente ligada ao BTK. 13 anos se passaram. Investigadores especularam que ele poderia ter morrido ou sido preso por outro delito. Mas Dennis Rader continuava vivendo normalmente. Frequentava a igreja, trabalhou como fiscal, participava de eventos familiares. A vida dupla parecia encerrada. Até 2004. Naquele ano, o jornal Wichita Eagle publicou uma matéria relembrando os 30 anos do massacre da família Otero. O texto mencionava o desaparecimento do BTK e classificava o caso como um mistério não resolvido. Dennis leu aquilo e decidiu reaparecer. Novas cartas começaram a chegar. Ele enviou objetos relacionados às vítimas e descrições detalhadas de crimes antigos. A tecnologia, porém, havia avançado desde os anos 70. Em uma das comunicações, Dennis perguntou se um disquete poderia ser rastreado. A polícia respondeu publicamente que não. Era uma estratégia para induzi-lo ao erro. Ele acreditou. Enviou o disquete. Ao analisar os metadados do arquivo, os investigadores encontraram informações ocultas. O nome do usuário do computador era Dennis, e o documento havia sido salvo em um sistema vinculado à Chris Lutheran Church. A polícia cruzou dados e chegou a Dennis Rader. Para confirmação definitiva, obtiveram DNA de sua filha por meio de material médico arquivado e compararam com amostras coletadas nas cenas de crime. A correspondência foi conclusiva. Em 25 de fevereiro de 2005, Dennis Rader foi preso enquanto dirigia. No interrogatório, quando questionado se sabia o motivo da prisão, respondeu: "Imagino que seja por causa do BTK. Sem colapso emocional, sem surpresa visível." Durante o julgamento, confessou os 10 assassinatos. Descreveu cada um como se estivesse revisando relatórios técnicos. Continuou usando o termo projeto. Foi condenado a 10 penas consecutivas de prisão perpétua, totalizando 175 anos. Hoje permanece preso no Kansas. O que torna esse caso particularmente perturbador não é apenas a brutalidade dos crimes. É o fato de que, durante 3 décadas, o assassino viveu de forma completamente integrada à comunidade. Ele não estava isolado. Não vivia à margem. Não demonstrava comportamento errático evidente. Ele era pai. Era marido. Era líder religioso. Era servidor público. E por 30 anos, ninguém percebeu. Talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. O mal às vezes não tem aparência ameaçadora. Não se anuncia. Não chama a atenção. Às vezes, ele se apresenta de forma organizada, educada e absolutamente comum. E essa é a herança mais inquietante do caso BTK, porque ele provou que é possível esconder uma vida inteira atrás de uma máscara e manter essa máscara intacta por décadas. Se você quer continuar explorando casos reais onde a normalidade esconde algo muito mais sombrio, se inscreve no canal. No próximo episódio vamos analisar outro assassino que também acreditava ser mais inteligente que todos ao seu redor, até cometer um único erro. E, muitas vezes, é exatamente isso que derruba uma máscara construída por anos.